Beleza, estamos gravando. Terminamos nesse ponto aqui, né? Falando de mastite. Na verdade, terminamos um pouco depois ainda. Vou só recapitular rapidamente esses primeiros pontos aqui, né? Sobre o controle de profilaxia. O controle de profilaxia das mastites, ele é extremamente complexo, pessoal. E ele é muito diferente de uma propriedade para outra. Então, assim, em poucos minutos aqui, a gente não vai aprender assim como controlar, como prevenir, como erradicar alguns agentes importantes de uma propriedade leiteira, né? Não tem como isso. Mas eu vou citar aqui alguns pontos importantes que quase sempre vão estar presentes, pelo menos na maioria das propriedades, beleza? Então, todos esses aqui eu já falei na aula passada: qualificação da mão de obra, nutrição, instalações adequadas para redução da matéria orgânica e da umidade, controle de mosca, descarte de animais com mastite crônica ou recorrente, quando possível, né, e principalmente aquelas mastites causadas por patógenos que a gente chama de patógenos maiores, né, os mais graves. Tratamento de animais com mastite clínica, monitoramento de todos os índices da propriedade, utilização do selante interno é muito bom também, bem legal. E falei um pouquinho rapidamente sobre as vacinas, beleza? E aí eu parei aqui, né, na rotina de ordenha. A rotina de ordenha é muito importante que a gente tenha uma noção da rotina e que nós instituímos, que a gente faça alguns pontos, a gente melhora alguns pontos da ordenha das propriedades. E aí, às vezes, quando a gente vai na propriedade fazer um trabalho, a gente passa o dia inteiro, às vezes mais de um dia, né, acompanhando as ordenhas, acompanhando a ordenha da manhã, da tarde, da noite, no outro dia a mesma coisa, para, primeiro, entender a situação do local, entender como é feito e propor as alterações, às vezes alterações mínimas, muito simples, que geram um resultado bem interessante, principalmente quando nós temos os índices muito ruins. Quando a gente tem uma CPP alta, CCS alta, enfim, a gente consegue, com medidas simples, reduzir bastante esses índices, né? Depois que eles já estão mais baixos, é um pouco complicado realmente. Mas são muitas as medidas que eu vou mostrar aqui, são medidas simples que a gente consegue tomar, beleza? Vamos lá, então. Eu numerei aqui alguns itens, eu acho que são um total de 10 itens, para a gente ficar atento durante a ordenha, para a gente tentar alterar. Então, o primeiro é uma linha de ordenha, estabelecer uma linha de ordenha. O que é isso? É a gente ordenhar, né, a gente criar uma sequência de animais que vão ser ordenhados de forma lógica, né? E aqui eu propus uma dessas formas lógicas para que a gente diminua a transmissão dos patógenos da mastite, principalmente os contagiosos, entre os animais que vão sendo ordenhados, ok? Então, eu propus aqui uma alternativa para essa linha de ordenha, para essa sequência de animais a serem ordenhados. Primeiro, os animais sem mastite e de alta produção, assim como aquelas primíparas, as mamães de primeira viagem, de primeira lactação, ok? Então, as saudáveis e as de maior produção vão ser ordenhadas primeiro, com a ordenha mais limpa, né? Menos contaminada, menor probabilidade de haver algum tipo de transmissão ali. E aí, em seguida, a gente ordenha os animais com mastite subclínica e, finalmente, ordenhamos as vacas em final de lactação, de baixa produção e com mastite clínica, quando a gente vai tratar esses animais, beleza? Essa é uma sugestão. Existem outras linhas de ordenha com divisões, né, mais divisões de grupos, mas essa é apenas uma sugestão interessante que a gente pode fazer, ok? Término da ordenha. Quando. Opa, que isso? Nem começou a ordenha, né? Vamos terminar. Calma lá. Teste da caneca pelada, né? Ou teste da caneca de fundo escuro. Então, a gente examinar os primeiros 3 jatos de leite com essa canequinha aqui em cima e verificar, né? Se algum teto desses animais tem mastite subclínica ou não. Ok? E aí, dependendo se tem mastite clínica ou não, a gente deixa passar ou então vai desviar, né, aquele animal com mastite clínica. Muitas vezes isso não é feito e é uma das rotinas mais fáceis da gente alterar e que ajudam demais
durante o controle de profilaxia das mastites, beleza? Em seguida, limpeza e lavagem dos tetos excessivamente sujos, né? Ainda antes da ordenha. Então, a gente pode, quando a gente chega aquele animal com os tetos muito sujos, a gente lava o teto, evita lavar o úbere inteiro, porque pode escorrer lama, barro, fezes da glândula para o teto. Então, a gente tenta lavar mais mesmo, se preocupa mais com o teto e as regiões próximas do teto. Lavou, se necessário, seca com o papel toalha. Aí vem o pré-dipping. O que é o pré-dipping? Vocês já ouviram falar em pré-dipping? Ou não? Dipping é tipo imersão, né? Dipping é uma imersão. Se a gente for traduzir, né, literalmente para o inglês, é imersão. O que a gente vai fazer? Isso que está aqui em cima, ó, nessa imagem aqui, tá vendo? Está imergindo, né, o teto ou os tetos desses animais nessa solução aqui, numa pequena solução, uma solução aqui que é a solução de pré-dipping. Normalmente ali tem cloro e iodo com uma concentração mais baixa e deixa ali em contato por pelo menos 10 segundos. O pré-dipping, ele é muito interessante. Aqui dentro tem uma solução antisséptica, né, à base de cloro e iodo normalmente, e ele vai eliminar principalmente aqueles patógenos ambientais que vêm com a vaca, né, do ambiente em que ela estava antes de ser ordenhada. Aí a gente remove 90% ou mais dos patógenos presentes ali no teto desses animais, beleza? Fez o pré-dip, esperou pelo menos 10 segundos, né? Realiza a secagem dos tetos com papel toalha. Outra coisa que às vezes é bastante comum que a gente vê ainda, a utilização, ao invés de papel toalha, de panos, tá? Não é indicado a utilização de panos, tá? A não ser que esses panos sejam pedaços de panos descartáveis. Esse pano, se a gente reutilizar esses panos, eles vão virar fonte de contaminação de outros animais. Então, a gente deve utilizar o papel toalha e joga fora, de preferência, então, algo descartável, ok? Exatamente, eu vi que você sabe do que eu estou falando. Quem não sabia, está sabendo. A gente faz a ordenha, sempre de forma tranquila. A gente pensa que por volta de 7 minutos é o tempo que a ocitocina está agindo no animal. Então, a partir do momento que o animal sabe que ele vai ser ordenhado, que a gente fez lá o pré-dip, que secou o teto com o papel toalha, esse animal ele já foi estimulado, né? E a ocitocina começa a agir, começa a haver o estímulo para a liberação do leite, que dura por volta disso aí. Então, a gente não pode exceder muito esse tempo. A gente tem que fazer o processo ali, ele tem que ser rápido, tá? Até para a gente não precisar da ocitocina, né? Que é bastante utilizada e tem outros problemas associados que não vem ao caso aqui agora. Quando termina a ordenha, ou seja, o leite acaba, a gente deve interromper rapidamente o vácuo. Não pode deixar o vácuo lá, a ordenha ficar sugando ali, né? Sendo que não tem mais leite. Por quê? Isso é o que a gente chama de sobreordenha. Isso causa lesões na glândula e nos tetos dos animais. E isso é péssimo, porque a gente sabe que os tetos são a principal, né? O canal do teto é a principal via de entrada dos patógenos ali para a glândula mamária dessas vacas, ok? Então, terminou, o tratador, ele sabe que terminou pelo som, né? Tem que ir lá, vai, retira, para ali o vácuo imediatamente. Pós-dipping, ou seja, a gente vai fazer outra imersão dos tetos ao final da ordenha, que é o que está sendo representado aqui. Os 4 tetos foram imersos em outra solução. Normalmente uma solução, aí tem vários tipos de soluções, mas é muito comum também o cloro e iodo, mais fortes, com concentrações mais altas. O pós-dipping vai ser mais interessante, né, mais importante para a eliminação de patógenos contagiosos que, porventura, tenham, né, sido transmitidos para essa vaca durante o processo de ordenha, pela mão do ordenhador, pela ordenhadeira, de alguma forma durante a ordenha. Desde aí eles têm uma concentração um pouquinho maior. Temos várias soluções de pós-dipping aí disponíveis também. Tempo mínimo de 10 segundos. Na verdade, aqui, né,
a gente vai colocar e o animal vai ficar com aquela solução lá. A gente não vai limpar. Então, ele vai ficar bastante tempo, na verdade. A gente não precisa remover. Beleza. E aí, limpeza e desinfecção das teteiras, se elas estiverem sujas. Algumas propriedades que têm um problema maior com alguns tipos de mastite fazem a imersão dessas teteiras em alguns baldes de solução que elas têm. Isso é algo muito situacional, não é sempre. E, por último aqui, coloquei um item sobre a manutenção do equipamento da ordenha. O que seria essa manutenção do equipamento da ordenha? Tanto a lavagem da ordenha, né, a lavagem após cada ciclo, né, de ordenha, cada ordenha, depois da ordenha da manhã, da tarde, da noite, ou pelo menos uma vez no dia, né? O ideal, óbvio, sempre depois de cada ordenha, fazer essa lavagem. Aí tem todo um ritual, né, da lavagem, água morna, depois água quente, clorada, às vezes, né, um enxágue também com ácido, pelo menos semanalmente, e aí tem todo um ritual também para essa lavagem. Não é simplesmente colocar água lá dentro do sistema e passar água. Existem também, né, temperaturas, soluções que a gente vai utilizar. Além disso, a manutenção periódica de todas as partes da ordenha, principalmente da ordenhadeira, né? Principalmente a manutenção do vácuo. O vácuo ele tem que ser correto. Se o vácuo estiver acima da faixa correta, ele vai causar sobre a ordenha, ele vai causar lesão de teto nos animais. Se ele estiver abaixo do ideal, o vácuo ele vai deixar, não vai ser suficiente para ordenhar todo o leite, vai haver leite residual, que é um ótimo meio de cultivo para bactérias, ok? Então ele tem que ser bonitinho, pelo menos aí dependendo do ritmo de utilização, pelo menos a cada 4 meses, tá? Deixa eu ver aqui que tá pipocando as perguntas. Ah, tá. Ok? Beleza? Alguma dúvida na rotina de ordenha ou não? Pessoal, eu fiquei na dúvida com essa questão da ocitocina. Os 7 minutos são para o efeito dela ou esses 7 minutos depois que vai ter a ocitocina? Não, da ocitocina endógena, né? Do próprio animal, é o efeito dela, em média. O efeito dela. Aí depois vai ter. Eu Tipo fiquei assim, perdida. quando a vaca sabe que ela vai ser ordenhada, ela recebe alguns estímulos, né? E fazem com que ela saiba que vai ser ordenhada, principalmente o pré-dipping, quando a gente já mexe no teto dela, seca o teto, já começa, né? Quem já foi mamãe sabe, né, que alguns estímulos levam à ejeção de leite, mesmo às vezes, sei lá, é, ouve o neném chorando e aí começa a ter ejeção de leite, porque a ocitocina começa a trabalhar nesses estímulos, né? Não só o estímulo do filhote em si, da boca do filhote lá. Então, assim, a partir do momento que a ocitocina começa a ser liberada por esses estímulos, a gente imagina que o tempo de ação máxima dela, né, o melhor dela, seja por volta desses 7 minutos aí. Então, a gente tenta, o ideal é que a gente tente ordenhar, né, o animal, finalizar a ordenha durante esse tempo, ok? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando é que foi? Em janeiro, fui numa propriedade que o animal entrava, aí fazia o pré-dipping, secava, aí o animal ficava lá. Aí eu fui cronometrando. Ele ficava lá de 20 a 30 minutos. E aí é óbvio que tinha que utilizar a citocina exógena, né? A aplicação de ocitocina, porque o animal entrava lá, ele ficava, pá, até que o outro acaba, aí passa para o outro. Então, aí dá uma pegada, né? A ocitocina que é aplicada no animal causa algum malefício com o tempo? Ô, Leonardo, causa alguns, não assim, diretamente, né, mas indiretamente, principalmente quando a gente fala de transmissão de alguns agentes infecciosos. Ok? Então, além de outras coisas também, gastos, enfim. Ah, com certeza. Se a gente aplica o exógeno, né?
A gente aplica o exógeno, fica meio... E a gente não vai conseguir voltar para deixar de utilizar da noite para o dia, realmente. Passa a produzir menos ocitocina endógena. Por quê? Porque acontece um feedback negativo, né? A gente coloca um hormônio exógeno, faz um feedback negativo, e aí ela vai produzir menos do endógeno, vai ficar dependente disso aí. Mas o problema maior são outros. Eu não sei se vai dar tempo, mas talvez a gente fale sobre uma doença que tem como uma das principais formas de transmissão a aplicação de ocitocina. Beleza? Bom, medidas específicas. Aí eu coloquei como medidas, ou pois não? Era só uma dúvida. Após a ordenha, o teto ele fica aberto, o canal do teto fica aberto há algum tempo? A gente precisa tomar algum cuidado específico? Fica, Ou pode esperar? Fica sim. Fica assim. Vou falar aqui já. Aqui já. Tá, Desse slide aqui. Se eu não te responder, você volta a me chamar. Então, aqui eu coloquei algumas medidas específicas. Assim, eu separei, né? Patógenos ambientais e contagiosos. Mas a verdade é que a controle de profilaxia de mastites é algo integrado. Claro que a gente vai pegar mais firmes em alguns pontos, dependendo de qual patógeno, quais problemas a gente tem. Então, olha só, contra patógenos ambientais, ambientes de pré e pós-ordenha secos sem acúmulo de matéria orgânica. Né? Por quê? Porque a gente sabe que o principal momento de transmissão dos patógenos ambientais é antes e depois da ordenha. Então, a gente precisa que os locais onde as vacas ficam antes e depois da ordenha sejam locais com um menor teor de matéria orgânica, maior limpeza, a menor umidade possível, ok? Então, assim, diminuir toda a umidade, matéria orgânica, barro, fezes, aquela limpeza que a gente sabe. Limpeza e desinfecção periódica das instalações, claro. Troca periódica da cama dos animais, né? Então, aqui em cima a gente está vendo uma cama bem bonita, né? Um local bem bonito. Então, esse material da cama aqui, que pode ser areia, pode ser serragem, pode ser maravilha, ele tem um tempo de vida útil, ele não pode acumular matéria orgânica. E a gente tem que estar sempre trocando isso aí, que vai variar, a frequência vai variar com a densidade animal e também com o tipo de material. Fornecer, esse aqui, ó, fornecer alimentos em coxos após a ordenha para manterem os animais em pé até a oclusão do canal do teto. Então, a gente sabe que o canal do teto, depois da ordenha, ele fica aberto aí de alguns minutos, 30 minutos, até hora, ou às vezes mais, dependendo da idade do animal, né? E aí, o que a gente quer? A gente quer manter esse animal em pé depois da ordenha, para que dê tempo do canal do teto fechar. Então, uma das estratégias para a gente fazer isso é justamente fornecer alimentos para ela, como a gente está vendo, para elas, né, como a gente está vendo aqui, de forma que elas permaneçam em pé por um maior tempo, diminuindo o risco ali de um patógeno ambiental penetrar no teto, ok? E aqui, contra patógenos contagiosos, algumas medidas específicas. Tratamento de profilaxia de vaca seca, né, é o melhor momento, vamos dizer assim, o momento onde a gente tem a maior taxa de cura dessas mastites contagiosas e subclínicas. E aí é um momento que, além de curar aquela mastite subclínica que aquele animal teve durante a lactação, a gente previne novos casos durante o período seco e também previne novos casos na próxima lactação desse animal. Impedir que bezerras e novilhas mamem umas nas outras, verdade, né? Porque na boca dessas bezerras tem os patógenos, alguns dos patógenos contagiosos que podem causar mastite. E no ato de mamar umas nas outras, elas transmitem esses patógenos para as tetinhas das outras. Quando essa bezerra, quando essa novilha vier à lactação, o teto dela está contaminado. E aí corre o risco dela ter a mastite por conta daquele patógeno, que antes estava na boquinha das irmãs, né, das colegas. Demais procedimentos realizados principalmente durante a ordenha, né? Então, todos aqueles procedimentos durante a ordenha são muito importantes para a gente evitar patógenos contagiosos. Por quê? Porque é durante a ordenha que a maior parte das transmissões desses patógenos de uma vaca para outra acontece. Beleza?
Fechamos. Alguma dúvida? Finalmente. Guilherme, boa Oi, tarde. boa tarde. Eu queria te perguntar sobre o parto, porque hoje, inclusive, eu vi um vídeo de uma vaca parindo num ambiente não muito adequado, e como ela tem estímulo de ocitocina, né, na hora do parto, provavelmente ela deve lactar, né? Isso também pode ser um motivo para dar mastite? Não necessariamente, não necessariamente, por conta desse ambiente, enfim. Claro que ela pode se deitar, né, depois, durante o processo, e aí a gente pode ter ali realmente a entrada, né, de patógenos ambientais, né, principalmente Aham. via canal do útero. Realmente esse é um problema que pode acontecer. E aí vale a mesma coisa, né? Esse ambiente, né, se for um passo maternidade, um piquete maternidade, assim, tem que ser um local também por várias razões, inclusive essa, tem que ser um local com baixa quantidade de matéria orgânica, baixa umidade, né? Perfeita a sua observação. Ok? Tá bom, obrigado. Nada, nada. E lembrar também que esse período, né, no periparto, ou logo após o parto, é um período onde há um maior número de casos de mastite, principalmente por algumas situações da glândula mamária, enfim, ali tem uma inflamação natural, um edema, um aumento do tecido glandular, e ali, a partir desse momento, ela vai ter uma predisposição maior até o pico da lactação. Aí depois o pico, essa predisposição, esse maior número de casos, ele vai decrescendo. Então, um período, fora outras coisas, né? Fora outros problemas ali que se tem no periparto que vão também predispor esses animais a mastite, então a gente tem que tomar um cuidado maior com esses animais durante esse período. Beleza? Mais alguma dúvida? Ou podemos falar de um outro patógeno a partir de agora? Sem dúvidas? Então vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Beleza. Então, pessoal, vamos falar agora de um outro patógeno que é muito legal estudar. É muito legal quando a gente estuda sobre esse patógeno, sobre essa doença, que é importantíssimo, porque é uma doença tão antiga. Na verdade, quando a gente estuda a história da medicina veterinária, se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar sobre a história da medicina veterinária, da veterinária, enfim, você vai ver assim, que em vários momentos durante a história, de antes de Cristo, depois de Cristo, Idade Média, enfim, a história da medicina veterinária ela se confunde muito, elas se cruzam muito com o mormo. E eu costumo dizer que o mormo, a existência dessa doença e o conhecimento, né, que se tem dessa doença, a gente tem descrição dessa doença, né, em, sei lá, 400 anos antes de Cristo, desde 400 anos de Cristo, e aí, ao longo da história, várias menções, vários estudos sobre essa doença, o tétano também, bastante conhecido, né, conhecido desde muito tempo atrás, a gente vai percebendo até o tanto que o mormo, vamos dizer, de uma forma ou outra, contribuiu para o desenvolvimento da veterinária como, vamos dizer assim, como uma área de estudo e como uma profissão, porque realmente a medicina de equinos, medicina veterinária de equinos, ela nasceu muito cedo e ela impulsionou bastante a nossa profissão, porque a espécie equina, né, era e é ainda, mas era muito mais, né, utilizada como verdadeiros propulsores, né, da economia. Então, a espécie equina, os cavalos, eram muito importantes. Continuam sendo, mas era assim, a importância que eles têm na história, no desenvolvimento das nações, enfim, é muito grande, muito, muito grande.
né? Tanto para eventos esportivos, quanto para trabalho, guerras, enfim. E aí, essa importância tamanha dessa espécie de cavalo, dos cavalos, fez com que, desde lá de cedo, né, antes de Cristo, a gente começasse a prestar atenção nas doenças que acometiam esses animais. E o mormo foi uma das primeiras doenças conhecidas e descritas, né, e muito bem descritas ao longo da história. Foi utilizado, né, o patógeno que causa o mormo foi utilizado como arma biológica na Primeira Guerra, entrou no Brasil bem cedo, no século XIX, causou problema também. Foi o estopim, foi a gota d'água, né? Uma epidemia de mormo na cavalaria do Exército Brasileiro. No início ali do século XX, 1909, 1908. Foi o estopim, né? Foi o que levou, foi o que concretizou a primeira escola de veterinária do Brasil. Então, vocês vejam a importância realmente dessa doença aí. No Brasil, ela acontece, né, há já bastante tempo, várias e várias décadas, desde o século XIX, entre 1968 até 1998, né, por 30 anos, a gente imaginou, realmente, a gente tinha erradicado o mormo, ele não aconteceu, pelo menos a gente imagina que ele não aconteceu por 30 anos, 68 a 98, e aí em 99 a gente teve um caso descrito, em Pernambuco, se não me engano, no Nordeste, um caso onde houve ou o reaparecimento, né, ou a reintrodução da doença, já estava lá, a gente só percebeu naquele momento, e aí a gente voltou a ter casos de mormos em 1999 e temos até os dias atuais. É uma doença considerada endêmica no Nordeste e casos esporádicos acontecem aí praticamente em todos os estados da federação. Essa doença acontece de forma esporádica. Beleza? Então, muito breve histórico do mormo. É uma doença bem gostosinha de estudar realmente, principalmente por conta da importância e do histórico dela. Doença muito antiga, juntamente com o tétano. O tétano também é bem das antigas, vamos dizer assim. Então, qual que é o roteiro dessa aula mesmo, né? Etiologia, sinais clínicos e lesões, vamos falar sobre diagnóstico e no final falamos também sobre controle e erradicação. Então, o mormo, ele é uma doença infectocontagiosa, piogranulomatosa, daqui a pouco vou explicar o que é isso, caracterizada por lesões respiratórias, no sistema linfático, no tecido cutâneo e subcutâneo dos animais, principalmente dos equídeos. O que são os equídeos? Equinos, muares e asininos. Todo mundo sabe o que é equinos, muares e asininos? Ou alguém não sabe? Me manda aí no chat. Ocasionalmente também outras espécies podem ser acometidas, tá? Tanto os mamíferos domésticos quanto silvestres. Então, a gente tem, por exemplo, alguns felídeos silvestres que podem ser acometidos. O cão e o gato temos casos relatados também, alguns pequenos ruminantes também. E humanos também nós temos casos relatados. Portanto, o mormo é também uma zoonose. Não é uma zoonose frequente, tá? Requer um contato mais intenso, vamos dizer assim, com os animais doentes. Nós não temos nenhum caso de mormo em humanos relatados no Brasil, embora, não oficialmente, embora a gente acredite que lá, né, no início do século XX, pelo contato muito intenso dos membros do Exército com a cavalaria durante aqueles surtos, que alguns membros possam ter desenvolvido essa doença sim, ok? Mas, de forma oficial, nós não temos, não que eu saiba, né, casos humanos de mormo relatados no Brasil, beleza? Essa doença é uma doença causada por uma bactéria chamada de Burkholderia ou Burkholderia mallei, ok? Burkholderia mallei, um nome bem diferente. Não sabe? Ó, então, equino é o cavalo, não é isso? Cavalo e a égua, claro, né? Asininos é jumento, o jegue, o asno. E muar é o burro e a mula. Ok? Então, esses são os equídeos. Equinos, cavalos.
asininos, jumento, jegue, asno, muares, burro e mula. Beleza? Pardotos são muares também, né? Sim. Beleza. Bom, o que quer dizer ser uma doença piogranulomatosa? Piogranulomatosa. Isso é a forma como o sistema imune do animal responde contra a infecção por essa bactéria. Burkholderia malei, é uma bactéria que tem forma de cocobacilo. Se você não falou o que é cocobacilo. Cocobacilo, ele é um bacilo, só que ele é um bacilo mais curtinho. Aí a gente chama ele de cocobacilo, porque às vezes ele dá a impressão de ser um coco, mas na verdade ele é um bacilo, só que mais achatadinho, sabe? Mais achatadinho, mais curtinho. Mas continua sendo um bacilo. Gram-negativo, encapsulado e intracelular facultativo. Essas duas características dessa bactéria são muito importantes para a doença, para como ele causa a doença. O fato de ser intracelular facultativo e ser encapsulado são dois fatores de virulência muito chatos que fazem com que ele consiga evadir do sistema imune, consiga evadir de algum dos principais métodos que o sistema imune tem para eliminar bactérias. Então, a Burkholderia malei, ou Burkholderia malei, ela tem a capacidade de sobreviver dentro de células de defesa, dentro de macrófagos. Isso faz com que ela seja uma bactéria extremamente difícil do sistema imune do animal eliminar por completo. E aí, quando a gente tem uma bactéria desse naipe, vamos dizer assim, dessa dificuldade, difícil de ser eliminado, que sobrevive dentro de macrófagos, o sistema imune lança a mão de uma das últimas técnicas, né? Uma das últimas alternativas que ele tem de combater essa bactéria ou, pelo menos, conter aquela infecção bacteriana onde que ela está, que é a inflamação granulomatosa. Nesse caso, uma inflamação piogranulomatosa. Por que pio? Porque é comum que tenha a presença de pus. Então, pio vem de secreção purulenta, o que é muito comum nas lesões. Granulomatosa é um tipo de reação inflamatória que visa encapsular, isolar o agente e o tecido infectado dos demais tecidos adjacentes dos tecidos saudáveis. Então, é mais ou menos assim, bom, se a gente não consegue eliminar totalmente essa bactéria, porque ela é chatinha demais, vamos pelo menos tentar isolar, não permitir que ela saia dali, que ela infecte outros tecidos adjacentes. Porém, quando o sistema imune, né, faz isso, muitas vezes ele acaba, ele mesmo, propriamente, lesando boa parte ali dos tecidos. Ok? Ficou claro isso? Ficou claro isso ou não? Sim? Então, o granuloma é resultado, né, de um tipo de reação inflamatória que a gente chama de granulomatosa, que tem como objetivo, pelo menos, conter aquela infecção onde ela está, não permitir que aquela infecção se espalhe. Então, é aquela história. Se eu não consigo eliminá-la totalmente, pelo menos eu vou tentar conter ela ali naquele local. E aí se envia um verdadeiro exército de células, principalmente macrófagos, né, que vão para o local. Inclusive, é formado muitas vezes em volta dessa região uma cápsula de tecido conjuntivo, uma cápsula fibrosa, justamente para conter aquilo ali. E o que é formado ali, vai ter bactéria, vai ter macrófago, vai ter alguns macrófagos diferenciados, células gigantes, neutrófilo, alguns linfócitos também, e por volta disso uma cápsula fibrosa. Essa estrutura a gente chama de granuloma, ok? Então é muito comum que nas infecções pelo morro a gente tenha esses granulomas, esses piogranulomas, né? Granuloma também com a presença de material purulento. Beleza? Beleza. Então, tem outras bactérias que são intracelulares
facultativas que também geram esse processo, né? Um processo granulomatoso. O micobacterium da tuberculose, a brucela do brucelose, o Corynebacterium pseudotuberculosis também, ok? Então, temos outras também, não é algo exclusivo, né, da Burkholderia malei. Sinônimos dessa doença, do nome, né, dessa doença, talvez vocês nas regiões de vocês conheçam por esses nomes um pouco diferentes aqui, né? Catarro de burro, catarro de mormo, lamparão é bastante comum, garrotilho atípico e cancro nasal também já ouvi. Mas o mormo é o nome assim, mais comum. O pitium também, verdade, boa lembrança. O pitium insidioso, né, causador da pitiose. Um outro agente patógeno, outro patógeno infeccioso importante, verdade, ele causa também esse tipo de reação granulomatosa. Perfeito. Então, aqui em cima, né, tá um meio de cultivo mostrando colônias da Burkholderia, e aqui a coloração por gram, a gente vê que são bacilos gram-negativos, né, gram-negativos. Vamos lá, então, sinais clínicos e lesões. Alguma dúvida aqui, pessoal, no que eu falei até então? Ou podemos prosseguir para os sinais? Espécies que são acometidas. Espécies que são acometidas. Principalmente os equídeos. Aqui nós vamos nos preocupar com eles. Eventualmente pode acometer outros, tem caso descrito de outras espécies domésticas e silvestres acometidas? Tem. Mas de importância, né, com relevância, são os equídeos, tanto equinos moares e asininos. Aí vou perguntar para vocês, desses 3 grupos de animais, né, equinos, asininos e moares, quais que são, se a gente fosse fazer um pódio aqui, se a gente fosse fazer um pódio, vamos fazer um pódio aqui, ó. Terceiro lugar, segundo lugar e primeiro lugar. Quais seriam os mais susceptíveis? Qual que seria o mais susceptível? O primeiro lugar aqui, o mais susceptível à doença clínica, que a doença clínica parece ocorrer com maior gravidade, maior gravidade. Qual seria o primeiro local? Primeiro lugar. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Equinos, né? Então, vou colocar onde que os equinos estão aqui, ó. Equinos. Terceiro lugar para os equinos. Terceiro lugar. Dentre essas é a espécie menos susceptível à doença clínica, onde a doença clínica corre de uma forma talvez mais benigna, mais tranquila, tá? Mas acontece a doença. Em todos eles acontece a doença, tá? Qual que seria o segundo lugar? Segundo lugar. Ninguém vai chutar mais. Todo mundo chutou, falou equinos. Todo mundo, você acha que todo mundo errou, não vai querer chutar mais, né? Então, deixa eu ver aqui. Moares. Então, vamos ver onde, ó. Os moares ficam aqui, ó. Primeiro lugar. E aqui, né? Sobrou segundo lugar para os asininos. Então, esse aqui seria o pódio de susceptibilidade à doença clínica. Tá? Susceptibilidade à doença clínica, né? Aqueles que têm mais sinais, né? Sinais mais graves, sinais de lesões mais graves. Então, esse aí seria o pódio, tá? Primeiro, moar. Segundo, asininos. Terceiro, os equinos. Beleza? Vamos ver, então, quais são esses sinais clínicos e as lesões. Aqui tem um desenhozinho, né? Esqueci que eu tinha esse desenhozinho dos cavalinhos, o jumentinho e a mula. Tá meio estranho aqui, né, pessoal? Esse desenho aqui tá meio estranho, agora que eu tô reparando. Esse moar tá parecendo jumento. Não tá? E o asinino tá parecendo uma raposa. Vou ter que trocar esse desenho, agora que eu reparei, eu só coloquei ali os nomes, mas esse moar tá igualzinho jumento.
Vou ter que trocar, ó. Vou mudar ali, ué. Vou ter que fazer como é que fala? Um Photoshop aqui, ó. Tirar o Moá, vir para cá e colocar o asinino aqui, pô. Esse aqui até passa por Moar, ó. Mas esse aqui não passa, não. Esse aqui é um jumentão aí. Então, depois eu vou ter que mudar isso aí. Mas beleza. Vamos lá. Então, assim, a gente acredita que a grande parte dos animais, a maioria dos animais infectados, eles permanecem assintomáticos até o momento da vida deles. Isso que pode ter acontecido, por exemplo, com os animais, naquela época que a gente imaginava que os animais, que a gente era livre, né? Tinha erradicado o morbo. Tanto é que o morbo, ele aconteceu nos animais mais de idade, ou seja, provavelmente eles eram portadores assintomáticos, conforme eles foram errando, né, lá eles foram manifestando a doença. Então, grande parte dos animais infectados, eles são realmente assintomáticos, porém, eles ainda assim conseguem transmitir o agente para o ambiente, para outros animais, por exemplo, pelas fezes, pela urina, tá? Embora em baixa carga. A gente vai ter duas formas, basicamente. Além da forma sintomática, podemos também ter a forma aguda e a forma crônica ou subclínica. A forma aguda é aquela forma mais rápida, né, que o animal vai ter um grande número de sinais. Vai ter um curso um pouco mais grave, tá? Inclusive, a gente pode ter a forma hiperaguda, que não é comum, mas quando ocorre, tende a acometer aquela espécie que é a mais suscetível clinicamente, que é o muar, e os animais podem morrer de forma quase fulminante, nem em até 72 horas, ok? Mas não é a mais comum, a forma aguda é mais comum. E aí, dependendo até da via como os animais se infectaram, da via de transmissão, a gente pode ter manifestação nasal, vou mostrar cada um desses tipos de manifestação, pulmonar ou cutânea, beleza? E aí o curso é muito variável, pode demorar algumas poucas semanas, ou até mesmo muitas semanas. A forma aguda é mais comum nos muares e nos asininos, porque a gente sabe que esses dois grupos, né, de espécies são mais suscetíveis à doença clínica, beleza? A forma crônica, a gente também pode ter a forma crônica ou subclínica, que é aquela forma onde os animais vão ter assim sinais clínicos mais brandos, vai ser um curso mais longo de doença, né? Às vezes a gente sinais clínicos mais brandos ou até mesmo assim imperceptíveis por grande parte do tempo, mas esses animais, mesmo com um curso mais benigno, vamos dizer assim, né, sem muitos sinais mais graves, mais brandos, ele continua sendo uma fonte de transmissão ali naquele local, naquela propriedade, tá? Muitas vezes, esses animais com a forma crônica ou subclínica são animais que se recuperaram da forma aguda. Então, eles tiveram um momento com mais sinais, com a doença mais grave, se recuperaram e desenvolveram essa forma crônica ou subclínica mais branda, ok? É mais comum nos equinos. Mais comum não quer dizer que só acomete esse grupo de animais. Tranquilo? Beleza? Vamos ver, então, quais são os sinais clínicos e as lesões em si que a gente pode ver nesses animais. Principais sinais clínicos que quase sempre a gente vai ver, principalmente na forma aguda. Febre, as consequências da febre, né? O animal para de comer, o animal fica mais prostrado, né? Pode ter taquicardia, taquipneia por conta disso, emagrece, então perda de peso, úlceras e cicatrizes em mucosas, principalmente mucosa nasal, mucosa oral, linfangite. O que é linfangite? Inflamação dos vasos linfáticos, intolerância ao exercício, ao trabalho, secreção nasal é muito comum, na verdade é um dos principais sinais que a gente observa, dispneia, perda de peso progressiva, o que leva, e o próprio diarreia, o que pode levar ao edema, principalmente nas partes mais baixas dos animais. Edema de peito, edema de membros, edema de prepúcio, ok? É relativamente frequente. E aí a gente pode ter algumas alterações mais ligadas a diferentes partes, né? Diferentes sistemas. Então a gente tem uma manifestação da doença que a gente chama de manifestação nasal, e aí vocês já esperam onde, né, estarão concentradas as alterações.
A gente tem a manifestação pulmonar, mesma coisa, a gente já espera, né? Quais os principais sinais, onde que a gente vai ver esses principais sinais de lesões, e a manifestação cutânea. Podem acontecer ao mesmo tempo, manifestação nasal e pulmonar? Pode, sem problema algum. Aqui eu dividi de forma didática, mas elas podem estar tanto isoladas quanto juntas em um mesmo animal. Então, na manifestação nasal, o que a gente pode esperar? Secreção nasal purulenta, pode ser uni ou bilateral, né? Saindo de uma narina ou das duas. Pode ter a presença de sangue ou não. Essa linfangite que causa edema, ela pode contribuir, mas quando a gente pensa em edema das partes mais baixas, né? A gente pensa em um edema gravitacional, né? E aí me vem à cabeça como causa uma hipoalbuminemia, uma hipoproteinemia. Tá? Tem pouca albumina ali, pouca proteína no sangue daquele animal, a pressão oncótica baixa bastante e os líquidos começam a deixar os vasos em direção aos tecidos. Mas ela pode contribuir, mas não vai ser o fator primário, não. De nada. Secreção ocular também pode acontecer, né? Normalmente disserosa, purulenta. Os linfonodos da cabeça podem estar aumentados, então linfonodo mandibular, linfonodo parotídeo, linfonodos retrofaríngeos podem estar aumentados de tamanho. O animal pode ter dispneia, úlceras e nódulos amarelados na cavidade nasal. Então a gente olha lá, põe a lanterna na cavidade nasal, tem lá a úlcera, ou mesmo, né, nódulos amarelados. Tem alguns autores que falam que esses nódulos amarelados na cavidade nasal desses animais é um sinal patognomônico do morbo. O que isso quer dizer? Se a gente vê aquilo, a gente confirma naquela hora que se trata do morbo. Eu não acredito muito nisso, tá? Mas acredito que realmente grande parte dos animais que a gente veja isso sejam animais infectados pela Burkholderia mali. Beleza? Inflamação, hemorragia e necrose, às vezes, da mucosa da cavidade nasal e do septo nasal. Então, aquela inflamação, aquela lesão, ela pode avançar tanto, né, se tornar tão grave que o septo nasal dos animais, septo nasal, né, que fica entre as narinas, eu colocando o dedo aqui, ele sofre necrose. E aí a gente cria um espaço, enfia o dedo de um lado, sai do outro, né? Enfia o dedo de um lado da narina, sai do outro, porque houve necrose, houve ali destruição do septo nasal. Vou mostrar uma imagem, uma figura onde isso acontece, de um animal em que isso aconteceu. Manifestação pulmonar, é só pensar, né? Essa Burkholderia mali, ela pode atingir os pulmões desses animais, né? Tanto quando o animal se infecta pela via inalatória, quando ele se infecta pela via oral, e aí a partir do sangue, da linfa, chega aos pulmões. Então a gente pode ter febre, as consequências da febre, tosse, dispneia, a gente vai auscultar o animal. A respiração está bem ruidosa porque tem edema, tem secreção, né? Inapetência, consequência da febre, emagrecimento progressivo, intolerância ao exercício ou ao trabalho. Pneumonia com abscessos, hemorragias e necrose dos lobos pulmonares, o que é muito evidente na necrópsia de animais. Então, assim, é bem interessante sempre fazer necrópsia dos animais, né? E isso pode chamar atenção na necrópsia de um animal que morre ou é eutanasiado com morro. Beleza? Esse é o tipo de manifestação onde a gente tem as maiores taxas de letalidade. A morbidade do mormo em determinada rebanho, em determinada tropa, ela é muito variável de um rebanho, de uma tropa para outra. Mas a letalidade, de forma geral, se esses animais, né, tiverem tempo para desenvolver todo o curso da doença, ela é uma letalidade relativamente alta, principalmente quando eles têm essa manifestação pulmonar. E a manifestação cutânea, quando a gente tem principalmente abscessos e úlceras na pele do animal, principalmente no tronco, né, tórax, abdômen, e também nos membros. Nos membros, muito comum as lesões nesses locais. Nos membros, desde da região escapular, né, no tórax, no abdômen, nos membros posteriores também. Então,
Então, essas lesões, elas podem drenar conteúdo seroso a purulento. É muito comum que elas sejam circundadas por uma área de queda de pelo, né, de alopecia. Aquelas lesões mais antigas, que antes eram nódulos, aumentos de volume, que fistularam, né, supuraram, começaram a drenar secreção purulenta e depois cicatrizaram, é muito comum que as cicatrizes dessas lesões tenham esse formato de estrela aqui, que é muito descrito na literatura, ó, de séculos atrás. Desde séculos atrás isso realmente acontece naqueles animais que desenvolvem principalmente a forma subclínica ou crônica, tá? Linfangite, inflamação dos vasos linfáticos, com formação de nódulos ao longo do seu trajeto, são conhecidos e dá um nome popular a essa doença como rosário, vergões ou lamparões. Então, a gente tem aqui, ó, se a gente tem lá, deixa eu desenhar uma coisa, a gente tem lá, ó, os vasos, um caminho de vaso linfático. Vamos supor que isso aqui é um caminho de vaso linfático. Será que eu consigo apagar aqui uma coisinha? Deixa eu ver aqui. Não. E aí, ó, ao longo desse vaso linfático aí, vai sendo formado nódulos purulentos, igual eu estou desenhando aqui, ó, ao longo do caminho desses vasos linfáticos. E aí, ó, vai formar algumas estruturas, às vezes, parecidas com rosários, né? Já viram rosário? De rezar o terço? Não é uma linhazinha cheio de bolinhas, cheio de bolinhas, né? Que um é Pai Nosso, um é Ave Maria, aí 500 Pai Nosso, aí volta Ave Maria. Não é isso? E é isso que acontece. Por quê? Porque ao longo lá do vaso linfático vão sendo formados esses nódulos purulentos e às vezes a gente observa isso na pele e no tecido subcutâneo dos animais. Beleza? Pode também ter o acometimento de linfonodos nessa manifestação cutânea. Os linfonodos, né, superficiais vão se tornar aumentados de tamanho e podem também drenar a secreção purulenta ali. Beleza? Vai ficar mais claro. Vai ficar mais claro. Os anteriores, será que não serão postadas? Como assim, Carlos? Está tudo lá. Está tudo lá no portal. Vai ficar mais claro quando a gente ver as lesões. Alguém não está conseguindo acessar os materiais? Ô, Guilherme, eu abri lá no list, tem 1, 2 e 3. Gravação? Tá faltando as anteriores. Só A tem gravação. Eu vou ver Eu lá. não sei se é no YouTube, lá vocês fez um canal, né? Foi. E a gente acessa, só tem a primeira, segunda e terceira aula. As Eu respostas acho que foram as que eu gravei. A primeira, a segunda e a terceira. Mas quais são os temas? A primeira foi a introdução. Uma a gente falou de bactérias e aquela a gente falou de clostridium. Entendi, mas é isso mesmo. Hoje é a quinta aula, não é? Isso. Então, a quarta não está lá. A primeira que eu acho que eu não gravei. Então, deve ter a segunda, a terceira e a quarta. Aí a quinta é a de hoje, que eu vou subir. Então, uma eu tenho certeza que eu não gravei mesmo. Então deve ser a primeira. Deve ser a primeira. Porque você marcou lá para nós só encontro 1, encontro 2 e encontro 3. É isso. É porque, na verdade, deve ser o encontro 2, 3 e 4. Então deve ser isso, então. Deve Ok, ser. obrigado. Mas eu vou conferir lá, tá? Mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo. Bom, vamos ver as imagens. Então, o que a gente vê aí de sinal clínico, né? Que pode estar associado ao morro. Primeiro, ó, esse cara aqui é visionário, né? Olha o visionário aqui. Esse homem aí é visionário. Ó. O que a gente vê aí de sinal clínico? A gente vê animais com baixo score corporal, né? Tá. Com baixo score corporal, a gente vê aqui para todo, né? A gente vê que são animais mais magros, score corporal é de 2,5, 2. E a gente vê aqui, nesses animais da direita, ó,
lesões de pele, né? Deixa eu tirar esse trem que eu só consigo olhar para ele. Lesões de pele. Não é isso? São lesões que aparentam estar mais antigas, né? A gente consegue ter alguma noção também da evolução dessa doença. Esse não é um animal que essas lesões apareceram 2 dias atrás, né? Esse é um animal com lesões aí de 2 ou mais semanas. Já estão, inclusive, em processo de cicatrização. E estão bem debilitados, né? Principalmente os 2 aí das extremidades. E aí? Cicatriz, ali não dá para a gente ver nesse formato de estrela, mas eles podem ser formados. Então, esse animal aqui, secreção nasal, né? Purulenta, e bem frequentemente a secreção bem espessa, sabe? Bem grossa. Aqui a mesma coisa, secreção purulenta. Pode haver também secreção ocular, aqui não há. Aqui esse é um muar, né? Esse é um caso que tem relatado, inclusive na literatura. Quem relatou foi um professor aqui de Minas. Se não me engano, se não é o caso, né, da reintrodução em 1999, é uma das primeiras ali. Mas se não me engano, posso estar falando besteira, tá? Que eu não estou me lembrando exatamente. Mas foi eu acho que foi do caso de 1999 no Pernambuco. E a gente vê a secreção nasal bem espessa, né? Purulenta, espessa. Aqui, ó, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Como é que chama essa lesão aqui? Que dá um dos nomes populares à doença. Linfonodos. Não, que não são linfonodos, não. É o do rosário lá? É a lesão em formato de rosário. Então, a gente pega aqui, ó, como se a gente fizesse... Linfadenite. Linfadenite é do linfonodo, é linfangite, né? Então, a gente pega aqui, ó, vamos supor que tem um vaso linfático aqui, ó, nessa direção aqui, ó. E aí, ao longo disso aí, foram sendo formados esses nódulos aí. Esses nódulos aí. Isso aqui que a gente chama de lesão em formato de rosário. É óbvio que não vai ser um rosário perfeito, né? Mas é isso aí que a gente chama de lesão em formato de rosário, né? Ou lamparão, vergão. Essa inflamação aí. Hã? O nome oficial é linfangite, não? Linfangite. Linfangite é inflamação dos vasos linfáticos. Ok, obrigado. Linfadenite, inflamação dos linfonodos. Mas pode ter... Essa protuberância próximo da perna dela aí, abaixo desse linfangite, ela pode ser uma linfadenite, alguma coisa assim? Não, aqui não. Aqui a gente não tem nenhum linfonodo superficial para que a gente pudesse ver, não. Esse animal, ele tinha edema também nas partes baixas. Então, esse aumento de volume aqui pode ser consequência do edema. A gente vê o edema bem evidente aqui, ó. Edema de prepúcio, ó. Esse aqui é edema de prepúcio. O animal também tinha edema de partes baixas. É o mesmo animal, esse aqui, tá? A gente vê aquela lesão aqui, novamente, em formato de rosário. E aqui a secreção nasal, né? Bem espessa, bem evidente. Deixa eu ver aqui o que vocês estão mandando no chat. Os vasos? Que vasos? Parece que sim. Ah, não, os vasos aqui, tá sim. Agora, pode ter aqui também, tá? Pode ter. Aqui pode ter tido também. Inclusive, ele tem uma cicatriz aqui, ó. Parece uma cicatriz em formato de estrela, né? No relato não está descrito isso aqui. Essas lesões no rosto. Então, não posso afirmar para vocês. Tá? No relato, ele não descreve nada no rosto desses animais. Mas animais, a secreção purulenta, bilateral, né, que com aparecimento de sangue. Então, pode acontecer, né, secreção puro-sanguinolenta. Você vê que dá para ver realmente que não é sangue, nem é pus sozinhos, tem uma associação ali, presença de ambos. Aqui mais secreção
purulenta. Ah lá, o que eu falei para vocês que alguns autores consideram patognomônico, né? Aquela região, né? Aquele nódulo, aquela região amarelada na cavidade nasal desses animais. E aqui do lado, já o tecido bastante inflamado, secreção purulenta, e a gente vê que há uma destruição, né, de parte do septo nasal, necrose de parte do septo nasal desse animal. Então, vocês vejam que esse animal aqui, por exemplo, ele tem a manifestação nasal e a manifestação cutânea. Isso vai acontecer. Esse animal que tem manifestação nasal, mesma coisa aqui. Então, pode acontecer isoladamente ou simultaneamente. Outro animal, onde a gente vê, agora sim no rosto, ó, várias formações nodulares, consequência, né, da linfangite, formação desses nódulos, ok? Invadem toda, né, a face do animal, alguns maiores, outros menores, e a gente vê aqui uma úlcera, né, necrotizante da porção externa da narina desse animal. Provavelmente dentro da cavidade nasal, ou a cavidade nasal desse animal também está bastante comprometida. Formações nodulares, né, consequência, que podem ser consequências de linfangite e da linfadenite, pescoço, peito, membro, aí uma formação nodular ao corte, ó, e aí dá para a gente verificar bem legal, ó, o material purulento lá dentro, né? E aqui está sendo coletada uma amostra dessa secreção para cultivo. Mas lembrando que a gente não faz o cultivo para... a gente pode fazer o cultivo, né? Para fins, assim, de avaliação epidemiológica, estudo, mas os métodos oficiais de diagnóstico, dentre os métodos oficiais de diagnóstico, não está o cultivo e isolamento bacteriano da Burkholderia male, tá? Mas, se fosse, a gente faria dessa forma aqui. Aí, mais nódulos cutâneos, supurano, alopecia ao redor, que é a mesma coisa, nódulos, nos membros também. Tronco, né? Bastante comum no tronco, membros das lesões, aqui é a mesma coisa, aqui já são lesões mais antigas, né? Ao professor, a lesão fica roxa também. A Burkholderia deixa a lesão roxa. Aqui a gente já tem uma ideia que é uma lesão mais de idade, né? Ou o animal se recuperou, ou ele se curou, né? Ou ele está com a forma subclínica, crônica, mas é uma lesão mais antiga, né? Por que está roxo aqui? Fala como é que fala? Repelente, né? Bater um spray aí, por isso que ela está roxinha. Vamos ver alguns vídeos. Então, aí um animal com acometimento cutâneo, né, dos membros. Acometimento cutâneo dos membros. Esse animal aqui também com acometimento grave do membro posterior esquerdo, score corporal bem baixo, né, um animal magro. E é claro, esse membro do animal é a diferença de tamanho dos membros posteriores, né? Com certeza esse membro desse animal, aqui não é só a Burkholderia male, né? Provavelmente pode ter acometimento de ectoparasitas, de infecções secundárias também, né? Ou um acometimento grande pela Burkholderia male e um processo inflamatório intenso ali, né? A gente vê o membro dele bastante aumentado de tamanho, né? Como um todo. Então, isso aqui é uma lesão, um animal que... Isso aí não apareceu da noite para o dia, né? Já está muitos dias, talvez muitas semanas para essas lesões. E aí várias lesões cutâneas nele. Beleza? Aqui algumas fotos de necrópsia, traqueia do animal, secreção
purulenta, deixa eu trocar a cor, né? Secreção purulenta, né? Aqui, pulmões, ou pulmão, toda essa região aqui acometida, né? Então, pneumonia, ao corte ali, pode ter necrose, pode ter secreção purulenta, pode ter fibrina, pode ter, assim, outros sinais de pneumonia. Aqui também pulmões, nódulos aí nos pulmões. Mais imagens de pulmões, cheio de nodulações, né, purulentas. Pulmão, pleura, na pleura também. Então, assim, quando o animal tem a manifestação mais sistêmica, é claro que é mais comum nos pulmões, linfonodos, tecido subcutâneo, mas ele pode ter o acometimento de vários órgãos. Fígado, baço, rins, aqui fígado, formações nodulares no fígado. Musculatura, tecido subcutâneo, a gente pode ver também, baço, nos rins, inclusive acometendo a musculatura. Mas quais são os locais que são mais comuns? Pulmões, vias aéreas de forma geral, pulmões, tecido subcutâneo, que mais? Fígado, embora outros locais também possam ser acometidos, e a gente vai ver mais ou menos esse mesmo padrão de lesões. Formações nodulares, né, com secreção purulenta, principalmente, ou uma consistência um pouco mais firme, mais voltada, mais com aspecto de granuloma, né, do que de purulenta. Beleza? Alguma dúvida aqui em relação aos sinais clínicos e lesões? Não. Já cheguei a ver pessoalmente. Assim, não tive contato com o animal, né? Não examinei o animal, não cheguei perto, nem nada. Mas já presenciei pessoalmente. Mas lembrando que a gente não tem tantos casos assim, tá? A gente tem sempre casos. Quem quiser saber mais sobre o número de casos, no portal do Ministério da Agricultura é colocado, apresentado esses dados anuais sobre o número, né, em relação aos estados, enfim, em relação às doenças, espécies acometidas. Tem uns infográficos lá bem interessantes. O mormo em humanos também é agressivo, assim? Pode ser. Então, lembrar que o mormo em humanos o mormo é uma zoonose bem ocasional, tá? Ela não acontece com frequência. Os casos que tem descrito podem ter altas taxas de letalidade, principalmente quando não tratados precocemente. Quando identificados, diagnosticados precocemente, o tratamento com antibiótico-terapia, né, principalmente, é bastante eficaz. Ok? Eu até tenho uma imagem aqui com umas fotos, imagens, mas eu ocultei porque senão já viu, né? Vamos falar, Eliane, mas é assim, tá? É de notificação obrigatória, imediata. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Bom, peraí, deixa eu passar a lista, né? Deixa eu passar a lista, porque já tá bom. Vocês esperam 2 minutinhos para eu abrir a lista aqui? Ô, professor, no caso, se o animal for diagnosticado com mormo, ele tem que ser sacrificado? Tem. Também vou mostrar daqui a pouquinho, mas tem sim. Na minha cidade aqui, semana passada foi diagnosticado um animal com mormo, aí teve que sacrificar. Vai sacrificar e vai testar. A gente vai ver, né, qual que é a conduta. Eu vou mostrar para vocês como é que é a conduta nesses casos. Mas todos os animais positivos, eles têm que ser eutanasiados. Beleza, ó. Mandei aí no chat. Show, vamos lá então.
diagnóstico. Como é que a gente faz o diagnóstico do morro? Infelizmente, aqui, a gente não vai utilizar diagnósticos microbiológicos. Então, embora possamos fazer o cultivo, né, a coleta, cultivo, isolamento da Burkholderia malei, na prática, né, por termos práticos, não é o método que nós utilizamos, beleza? A gente tem o diagnóstico clínico presuntivo. O que é isso? Provisório, né, que onde a gente vai suspeitar da doença. Então, com base na anamnese, no acesso histórico, a epidemiologia da doença, né, a identificação dos fatores predisponentes da doença no local, animais mais velhos, alta densidade, com muita movimentação de animais de forma clandestina, condições higiênico-sanitárias deficientes, né? Então, todos esses são fatores predisponentes. No exame físico do animal, a partir da identificação daqueles sinais, daquelas lesões, e também juntamente com os achados de necrópsia de animais que eventualmente são mortos, né? Ou morrem ou são eutanasiados, a gente consegue suspeitar, né? Fazer um diagnóstico clínico provisório da doença, mas devemos confirmar isso sempre com um diagnóstico laboratorial, invariavelmente. Então, o diagnóstico confirmatório, ele é laboratorial e ele é baseado na legislação mais recente que nós temos, que, no caso, é essa portaria 35 de 2018. É ela que rege, é ela que manda, né? É ela que determina quais os métodos diagnósticos que a gente vai utilizar para o morro. Ela estabelece 2 tipos de testes. O teste de triagem. Que é o teste de triagem? Bom, a gente tem um local onde a gente tem animais suspeitos. A gente vai fazer a triagem nesses animais suspeitos, ou mesmo em todos os animais. É um teste inicial, né? Para fazer um levantamento inicial desses animais. Esse teste de triagem, que normalmente é o primeiro teste que a gente vai fazer naquele ou naqueles animais, naquela tropa, ou é feito por fixação de complemento ou ELISA. A gente não vai entrar em detalhes em relação a isso, mas a fixação de complemento e o ELISA são técnicas diferentes para a gente tentar achar a mesma coisa, que no caso são anticorpos contra essa bactéria. Então, são 2 jeitos, são 2 testes sorológicos, fixação de complemento e ELISA, que visam buscar no sangue do animal anticorpos contra essa bactéria. Se a gente acha anticorpos contra essa bactéria no animal, o que isso quer dizer? Quer dizer que aquele animal foi infectado. Em algum momento ele foi infectado. Se ele está com lesões, ele está infectado e transmitindo essa doença, a gente sabe que é um animal positivo. Ok? Então, neste caso, para o mormo, quando a gente detecta anticorpos no sangue, no soro desses animais, a gente estabelece que aquele animal é um animal infectado. Beleza? Bom, após o teste de triagem, a gente pode realizar um teste complementar, para a gente ter certeza absoluta que aquele animal realmente é um animal infectado, tá? Por quê? Porque se ele for infectado, ele vai ser eutanasiado, né? E isso é algo muito criterioso, algo muito grave, né? Não grave, algo muito, vamos dizer assim, algo muito importante. Aquele animal pode ter um alto valor, é uma vida animal, então a gente tem que ter certeza que ele é infectado, porque o destino dele realmente será a eutanásia, o abate. Bom, e como teste complementar, a gente tem basicamente o Western blotting. Assim como a fixação do complemento e o ELISA, o Western blotting é uma terceira técnica, um terceiro teste com o mesmo objetivo nesse caso, detectar no sangue, no soro desses animais suspeitos, anticorpos contra a bactéria. Se a gente detecta, aí a gente confirma por A mais B que aquele animal foi infectado. Beleza? Tem outro teste que está caindo em desuso, que é a maleinização intrapalpebral, utilizada apenas em potros com até 6 meses de idade. Ok? Está caindo em desuso, mas a gente ainda pode utilizar para esses animais com até 6 meses de idade. Tranquilo? Beleza?
Então, esses testes aí é igual receitas, né? Para fazer bolo, a gente pode fazer bolo de forno, de copinho, no micro-ondas, na airfryer, mas no final é sempre o bolo, né? Mas a gente faz de formas diferentes, tem várias formas de fazer. Às vezes uma no forno fica melhor, às vezes no micro-ondas fica mais adequado, na airfryer é o mesmo jeito, a mesma coisa. Fixação de complemento ELISA e Western Blot são 3 receitas, 3 protocolos, 3 técnicas diferentes com o mesmo objetivo. Ficou claro aqui? Então, ó, nesse caso, maleinização é um procedimento que a gente injeta na pálpebra do animal, na pálpebra desses animais, algumas proteínas da Burkholderia mallei. Se ele responder, gerar edema ali, por exemplo, gerar um processo inflamatório no local onde a gente injetou essas proteínas da Burkholderia mallei, quer dizer que ele está infectado, quer dizer que ele já conhece aquilo ali que eu estou injetando. E aí eu defino que ele é um animal positivo. Tipo da tuberculose é o mesmo processo imunológico inflamatório. A ideia é a mesma da tuberculinização. A ideia é exatamente a mesma da tuberculinização, só que é com outras proteínas, né? Em vez de ser com a tuberculina, é com a maleína. Em vez de ser com proteínas do micobactério, é com proteínas da Burkholderia mallei. Maleinização. Beleza? Aqui não tem para onde fugir, pessoal. Isso aqui são os métodos oficiais. Tá? São os únicos métodos que a gente pode realizar isso. Na verdade, quem vai realizar isso nem é nós, veterinários, enfim, não oficiais. Serão os veterinários oficiais, né, dos órgãos oficiais que irão coletar essas amostras e fazer os testes, em caso uma suspeita de surto, né? Tranquilo? Nós podemos mandar também, os testes de triagem a gente pode mandar também para alguns laboratórios, tanto laboratórios oficiais do governo, quanto alguns laboratórios particulares. O teste complementar, apenas laboratórios oficiais do governo. Beleza? Olha só, gente, estou até emocionado, acho que vai dar tempo de terminar hoje. Acho que vai dar tempo. Estou correndo? Será que eu estou correndo? Ah, não, tô tranquilo. Não? Não. Beleza, controle e erradicação, então. Nós temos um programa, o PNSE, que é o Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos, ok? Assim como a gente tem o programa de controle e erradicação da febre aftosa em bovinos, o PNCBET, né, Programa Nacional de Controle e Erradicação da brucelose tuberculose, sanidade dos suínos, enfim. A gente tem esse programa de sanidade dos equídeos, onde estão contempladas várias medidas, legislações envolvidas com o controle e erradicação do morro e da anemia infecciosa equina. Em relação ao morro, eu trouxe aqui para vocês, se quiserem consultar depois, essas 2 legislações aqui, que são as mais atuais e as que contêm, né, praticamente todos os procedimentos que nós utilizamos para o controle e erradicação do morro, que é a Instrução Normativa 6 de 2018 e a Portaria 35, que eu acabei de falar ali dos tipos de diagnóstico. Ok? Então, essas são as 2 principais legislações que regulamentam, né, o controle e erradicação do morro atualmente. Agora, lembrar que isso pode mudar, tá? Estão sempre mudando, então a gente tem que estar antenado para ver se a gente está seguindo, né, ou sabendo aquilo que tem de mais atual. O que é normal dos programas que eles evoluam, né? Conforme a gente vai progredindo no controle, na profilaxia e na erradicação da doença, a gente tem que ir alterando o programa. Isso é realmente feito de tempo em tempo. Coloquei aqui algumas medidas gerais e algumas medidas específicas, né, mais específicas para o controle do morro. As medidas gerais são aquelas medidas que servem de forma geral, não só para o morro, mas contra várias outras doenças, né, infecciosas ou não. Beleza? Então, eu dividi dessa forma. Mandei aí, ó, essa aí mesmo? É isso aí mesmo, é isso aí mesmo.
Bom, medidas gerais, evitar aglomerações, todas essas aqui, ó, estão relacionadas com alguns fatores predisponentes da doença nos equídeos. Então, evitar aglomerações, utilização de coxos e bebedouros individuais, isso nem sempre é possível, a gente sabe. Evitar exercício e trabalho intensos, mesma coisa, nem sempre é possível. Nutrição adequada. Fornecer boas condições higiênico-sanitárias, com limpeza e desinfecção, né, de instalações, dos coxos, de equipamentos, da tralha, né, desses equinos, outros utensílios de manejo e veterinários. Tudo isso aqui, ó, todos esses 5 primeiros, para evitar alguns fatores que predispõem pelo menos a doença clínica, né? O animal desnutrido, baixas condições higiênico-sanitárias, aglomeração, enfim. Quarentena, isso aqui é bem interessante, não só para o morro, mas para outras doenças também, garrotilho, influenza, herpes vírus e por aí vai. Quarentena de animais que a gente adquiriu ou que retornam de eventos. De preferência, a quarentena associada com um teste, com os testes sorológicos, pelo menos, para ver se aquele animal continua, né, ou é negativo. Embora isso seja um pouco controverso também, que o animal pode não ter ainda, naquele momento, né, anticorpos detectáveis, mas é melhor fazer do que não fazer. Não adquirir animais de áreas endêmicas. O que a gente tem de área endêmica aqui no Brasil? Alguns estados do Nordeste, ok? Não todos, mas alguns. Transportar apenas animais com guia de trânsito animal, que é um documento, que é como se fosse o passaporte, né, dos animais. Tem todos os dados dos animais, a propriedade, tem que estar anexado ali o teste para algumas doenças, né, como negativo em algumas doenças, o mormo, inclusive. Dependendo da região, também é necessário algumas vacinações, vacinação contra a influenza, por exemplo, para emitir esse guia de trânsito animal, fazer com que o animal possa viajar, né, dentro do estado e entre os estados também. Se esses animais forem pegos sendo transportados sem o GTA, podem ser apreendidos e multa aí pesadinha, inclusive para os proprietários. Bom, medidas específicas, mais específicas para o mormo, e aí isso aqui está contemplado dentro daquela legislação que eu mandei para vocês. Vigilância epidemiológica para a detecção do mormo. Então, nós temos todo um sistema de vigilância epidemiológica montado, né, para proteger as nossas tropas e para detectar o mais rápido possível, a ocorrência ou a suspeita de casos de mormo, né? E aí tem várias coisas envolvidas na vigilância epidemiológica, né? A rapidez com que essas informações, né, são repassadas no sistema, nos órgãos oficiais, as vias de comunicação com os órgãos oficiais, às vezes são feitas, né, testes diagnósticos, testes nos animais em determinada região, como uma forma, né, de um levantamento epidemiológico mesmo, isso vai contribuir bastante. A notificação, o mormo é uma doença de notificação obrigatória, imediata, de qualquer caso suspeito. Ou seja, o que isso quer dizer? Se qualquer pessoa, veterinário ou não, pode ser o veterinário, pode ser o proprietário, pode ser o tratador, pode ser qualquer pessoa, né? Se qualquer pessoa suspeitar de animais, rebanhos acometidos pelo mormo, ele deve obrigatoriamente, no momento, na hora, comunicar aos órgãos oficiais. E aí, essa comunicação pode ser via telefone, presencial, não sei como é que está agora, né? Enfim, por qualquer forma de comunicação, é obrigatório. Se a gente não o fizer, né, a gente pode, inclusive, passar por alguns processos relativos ao Código de Ética Veterinária. Realização periódica de testes diagnósticos, testes negativos para emissão do GTA. Então, a gente só consegue emitir o GTA dos equídeos, para transportar esses equídeos, se a gente tiver um teste negativo para o mormo, além do teste negativo para a anemia infecciosa equina também. E esses testes, eles têm validade, salvo me engano, de 60 dias a partir do momento que a gente coletou o sangue do animal, ok?
Então, a gente só consegue se tiver essa negatividade. Isso ajuda muito no controle, né? Porque isso obriga, né, aquelas pessoas sérias, é claro, que estão transportando os seus animais por alguma razão, venda, eventos sérios, né, eventos sérios também, isso faz com que essas pessoas estejam sempre testando seus animais e confirmando, né, se esses animais são negativos. Obrigatoriedade do GTA para o trânsito dentro e entre os estados, lembrando que não há vacinas, né, não há vacinas comerciais disponíveis contra o morro. Então, a gente não pode se apoiar nisso, vamos ter que realizar as outras medidas. Vários animais Professor, estarem sendo transportados sem GTA? Não é possível. Oi? já que é uma doença que tem tantos anos que está presente, por que não tem vacina? É meio difícil saber isso, né? Mas, assim, principalmente pelas características do agente. É claro que tem várias vacinas, né? Já tiveram várias vacinas experimentais, né? Mas esses patógenos, a Burkholderia mallee, ele é um patógeno bem chatinho. Então, o desenvolvimento de vacinas eficientes, né, duradouras contra ele é bem complicadinho. Outra coisa, quando a gente tem uma doença com uma baixa prevalência, muitas vezes não é interessante a gente vacinar os animais. Por quê? Porque grande parte dessas vacinas atrapalhariam a forma como a gente faz o diagnóstico dessas doenças. Então, imagine uma coisa. Hoje, as principais formas de diagnóstico do morro é pela sorologia, né? Detectar anticorpos contra a bactéria no soro dos animais. Se a gente vacina esses animais, a gente pode perder esses testes, complicando bastante, né, em termos financeiros, de tempo, de técnica, o diagnóstico desses animais. Então, assim, nem sempre o controle de todas as doenças, a gente vai querer essas vacinas. Mas esse é um fator que contribui bastante, mas é principalmente pelas características do agente que torna o desenvolvimento de uma vacina eficaz, né, com alta eficácia, bem complicadinhos. Professor, há uns anos atrás houve uma reportagem falando a respeito de uns jumentos que foram abandonados lá na região do Nordeste. O pessoal não tinha mais interesse de criar, só estava na beirada das estradas. Isso pode ter sido um fator influenciador para desencadeamento e aumento do morro na região, concorda? Com certeza. Então, o transporte clandestino de animais, o comércio também clandestino de animais, é um dos fatores que atrapalha bastante o controle e a erradicação do morro. Mas pode prosseguir, perdão. Sim, é porque os animais foram abandonados na beira da estrada pelos criadores que não tinham mais interesse. Então, nós tivemos casos lá no Nordeste de muitas centenas de animais que ficavam à beira das estradas, inclusive alguns adolescentes sendo atropelados. Uhum. E não me parece, pelo menos eu não acompanhei, se teve alguma solução para esse caso. Mas eram animais, você chegou a saber se eram animais, ou alguns deles positivos para morro, anemia infecciosa equina, ou alguma outra doença infecciosa? Não tem informação. A informação que chegou é que esses animais foram abandonados porque, como eram muitos animais e não havia interesse mais dos criadores nestes animais, eles foram abandonados à beira da estrada, sem nenhum diagnóstico, sem nenhum controle. Simplesmente abandonaram esses animais. É estranho, né? Me cria a sensação que alguma coisa a mais tem, né? E aí realmente... Isso realmente acontece. E aí o que eu posso dizer é realmente isso. O transporte, o comércio, os eventos também clandestinos envolvendo esses animais, eles têm sido fatores que contribuem bastante por a gente não conseguir, né, erradicar o morro, né, e por a gente ter ainda um número relativamente, né, grande de casos em alguns estados, principalmente, mas não somente, alguns estados do Nordeste.
Inclusive você, quem quiser conferir, né, quais estados são mais acometidos nos últimos anos, é só vocês irem lá no portal do Ministério da Agricultura, que tem um infográfico lá bem legal. Ainda no tempo aqui, eu mostro para vocês onde vocês veem isso. A Eliane perguntou aqui em cima, existe obrigatoriedade de testagem de rotina em intervalos pré-definidos? Não, só se você for emitir o GTA. Para emitir o GTA, você precisa desses testes. O teste negativo, ele tem validade de 60 dias a partir daquele dia que você coletou o sangue. Então, se passou esse intervalo, você tem que refazer. Mas você não é obrigada, não tem nenhuma obrigatoriedade de você testar os seus animais, fazer a triagem dos seus animais de tempo em tempo sem algum objetivo. Não sei. Aí tem que ler, tem que saber mais a fundo, né, para ver o que aconteceu nesse local. Bom, será que eu consigo? Eu acho que eu vou deixar isso aqui para a aula que vem. O que você acha? Porque a gente fala com calma, que é um ponto importante. E aí eu vou mostrar para vocês, aqui no portal, onde é que vocês têm acesso a essas informações sobre o número dessas doenças infecciosas. Já está aqui no ponto aqui. Vou compartilhar minha tela. Então, se vocês... Que isso, eu que agradeço, mas aguarda um pouquinho que eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Ó, estão vendo aí? Aqui a gente consegue ter acesso a esses dados. Esse aqui é um portal do Ministério, né, do mapa. Vou jogar aí no chat. Eu não estou conseguindo... depois eu tento. Torcer. Beleza. E aqui, ó, a gente vem aqui, né? Tá o mapinha, a gente vem aqui, selecione a doença. Vamos selecionar o morro. Ele vai atualizar. Tá, de 99 a 2019 é o último dado que a gente tem. Imaginei que já teria o de 2020. Mas não tem. Então, 2.670 casos registrados, tá? Registrados. Então, preste atenção nisso. E aí a gente vê aqui, vamos colocar o ano aqui, por exemplo, 2019, que é o último ano que a gente tem, né? Disponível. Beleza. Então a gente vê, então a gente vê aqui os estados mais acometidos. Então o que está em vermelhinho foram os estados que tiveram o maior número de casos, né? O que está em branquinho, que não tem informação, né? Nem que não teve. Não tem informação. E aí a gente vê aqui alguns estados do Nordeste. O amarelinho, né, vem logo em seguida, né, do vermelhinho. E a gente vê que os azulzinhos são os menos acometidos, em seguida os verdinhos, aqui Minas, Centro-Oeste, né, alguns estados, e posteriormente os amarelinhos. Rio Grande do Sul, Amazonas, alguns estados aqui do Nordeste. E aí a gente consegue ter essa noção aí mais específica sobre a doença. E aqui tem outras doenças também, tá? E aí vocês podem utilizar para suas pesquisas aí, enfim. Tem todas as doenças, assim, vamos dizer, de maior importância econômica. Então, a gente não vai achar aqui no Ministério, nesse site, doenças de cães e gatos, vamos achar mais doenças de animais de produção ou de grandes animais. Beleza? Então, vamos achar raiva dos herbívoros, né? Vamos achar anemia infecciosa, morro, brucelose, tuberculose, essa coisa toda. Tranquilo? Beleza? Pessoal, valeu, obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na quinta-feira, né? A gente termina mormo, começamos a falar de raiva e febre aftosa. Combinado?